Olá pessoal, aqui é Marcos Camugal para mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar. Hoje nós vamos falar sobre preparo de amostras para especiação química. Há uma diversidade de trabalhos na literatura que usam o termo especiação para relatar diferentes coisas, né? Por exemplo, a especificidade das reações, a transformação das espécies químicas, ou espécies biológicas também é utilizado. Análise de especiação, no qual a gente quer identificar diferentes analitos, né? Ferro 2, ferro 3, cromo 3, cromo 6, e a distribuição das espécies dentro de um sistema. Para evitar esse tipo de confusão e essa diversidade do uso do termo de especiação, em 2000, aí o IUPAC lançou um guia de termos, no qual ele fez as recomendações específicas para cada uma das aplicações, né? Então, no caso, por exemplo, quando a gente está falando de diferentes tipos de espécies químicas, né, cromo 3, cromo 6, cromatos, né, ou se são agentes complexantes, organometálicos, ou seja, compostos que estão presentes em uma determinada amostra, e quando eu for fazer uma análise que eu vou diferenciar essas espécies, eu devo chamar isso não de especiação, mas sim de espécies químicas. Especiação, nós vamos utilizar ela quando a gente está falando de distribuição de espécies. Então, uma frase que exemplifica bem isso é: a toxicidade do arsênio depende fortemente de sua especiação. Ou seja, nós estamos falando aqui que a espécie química que vai ter ação biológica, né? A espécie química que vai trazer a toxicidade para esse ambiente. Então, quando a gente está falando dessa distribuição em uma determinada amostra, em um determinado ambiente, isso sim é denominado especiação. Quando a gente está falando de técnicas analíticas em que a gente vai fazer a discriminação entre as espécies químicas, a gente vai passar a denominar esse ato, essa ação, de análise de especiação, né? Então é importante a gente ter uma visão desses termos para não confundir e chamar tudo isso de especiação. Então, quando eu estou fazendo o desenvolvimento de uma técnica para fazer a análise das espécies químicas, isso é análise de especiação, não especiação. Bom, existe também aquelas em que eu separo os elementos químicos em diferentes frações, por exemplo, de solubilidade. Então, aquelas que são solúveis em meio aquoso, solúveis em ácido, solúveis em base, solúvel em um agente oxidante. Isso não é especiação, isso é fracionamento. Dependendo do meio extrator, dependendo da forma como que eu elimino os interferentes e acabo solubilizando o meu analito, a minha espécie de interesse, isso ganha o nome de fracionamento, tá? Isso se aplica também a separações de tamanho, de solubilidade, afinidade por polaridade, carga, hidrofobicidade. Posso separar também por procedimentos de filtração, cromatografia. Tudo isso envolve, então, fracionamento. Quando eu separo também espécies orgânicas de inorgânicas, também não é especiação, é fracionamento, tá? Livre ou disponível, como é muito utilizado na agronomia, acaba também sendo um fracionamento e não especiação química. Dito isso, né, a gente tem então as caracterizações, as definições do que seria esse termo, né, especiação. Recomendo muito que vocês leiam o guia da IUPAC, onde ele descreve em detalhes cada um desses termos e quando devemos aplicá-los. O analito, né, aqui eu trago um termo também da química, que é empregado para quando a gente quer discriminar de modo genérico as espécies químicas que a gente está falando. Então, ela pode ser uma molécula, pode ser um íon, pode ser uma
um complexo que vai estar ligado aí a várias outras interfaces. Então, quando eu tenho que me denominar de forma mais genérica, chame disso de analito. Tá? Pode ter espécies conhecidas ou desconhecidas e posso também associar isso às questões de estabilidade dos analitos que a gente tem. Bom, quando eu estou falando de especiação, os principais trabalhos eles estão localizados dentro de algumas áreas específicas, né? Mas basicamente a gente vai estar falando de toxicidade, disponibilidade desses elementos em ambientes. Então ele pode ser associado a organismos vivos, então ganhando o termo de biodisponibilidade, ou ambientes naturais, né, como estudos de solo, estudos de água, avaliar transporte, né, isso dentro de um cenário de ecologia, por exemplo, quando ele vai passar de uma fase para outra, e também quando eu estou querendo caracterizar minhas amostras em termos das propriedades físico-químicas. Então essas são as principais áreas em que o termo especiação ele é citado e ele é utilizado em si. Bom, então falando um pouquinho dos aspectos estruturais, né? Então quando a gente está falando de especiação, principalmente espécies químicas, a gente pode separar eles em alguns grupos. Podemos separar as espécies químicas em termos isotópicos, posso separar eles em termos de estado de oxidação, né? Então cromo 6, cromo 3, ferro 2, ferro 3. Posso separar em termos de características desses compostos, como por exemplo compostos inorgânicos ou complexos. Aqui alguns exemplos, né? Compostos organometálicos, onde a gente vai ter a ligação de frações orgânicas ligadas a metais, complexos e macromoléculas como proteínas, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e tudo mais. Tudo isso com as diferentes espécies químicas que nós temos. Então, eu posso classificar essas espécies a partir desses agrupamentos maiores. Então, falando só um pouquinho de alguns desses agrupamentos, né, quando a gente fala dos isótopos em si, nós estamos falando de como esses compostos se diferenciam em função das massas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uns isótopos de hidrogênio, né, que tem pelo menos 3 espécies aí, o prótio, o deutério e o trítio, no qual eles se diferenciam pelo número de nêutrons presentes neles. E aí, quando a gente olha as massas relativas a eles, né, a gente tem lá a massa de 1 grama e 2 gramas para aquele deutério que está com um nêutron a mais. Mas vejam também que eles se diferenciam na natureza aí por suas abundâncias. Né? Outro isótopo bastante utilizado na ciência, principalmente para estudos de marcadores de nitrogênio, é o N15. Né? Naturalmente, o nitrogênio se apresenta como N14, mas ele pode também ter o N15, que quando concentrado, ele pode ser utilizado como marcador dentro desses estudos em si. Tá? Então, quando a gente está falando de espécies químicas que são monitoradas em função dos seus isótopos, o equipamento normalmente utilizado são aqueles que permitem o monitoramento das massas. Né? E esse equipamento geralmente são espectrômetros de massa, que tem diferentes mecanismos para separação e identificação desses elementos, né, dessas espécies químicas, no qual sempre associa uma relação de massa por carga. Os analisadores podem ser aí de 5 tipos diferentes: setor magnético, quadrupolo, ion trap, tempo de voo, transformada de Fourier. A transformada de Fourier acaba sendo uma ferramenta
acoplada aos detectores anteriores. Para introduzir esses elementos dentro desses detectores em si, a gente normalmente tem que ionizar esses isótopos para que eles assumam a carga e a sua massa possa ter relação. Então, os métodos de ionização também são diversos, né, como o impacto de elétrons, ionização química, desorção de campo, bombardeamento de átomos rápidos, desorção por plasma, desorção por laser, termospray e eletrospray. Nosso objetivo aqui não é falar dessas técnicas, mas é só para vocês entenderem quais são as técnicas analíticas associadas aí a essas questões dos isótopos em si. Quando a gente está falando de estados de oxidação, em geral nós estamos falando de metais, né, e estamos associando essa discussão à distribuição eletrônica, a um ambiente em que produz metais, né, com diferentes estados de oxidação. Então veja que alguns elementos têm um único estado de oxidação, e então, três, para produzir hidróxidos, dependendo da importante, né, e características próprias que podem estar associados aí a esses estudos de especiação, né, ou a distribuição dessas espécies em um determinado ambiente. Quando a gente está falando de estados de oxidação, as técnicas mais comumente empregadas são as técnicas eletroquímicas, no qual os potenciais de oxirredução são diretos a cada um das que a gente está falando. Mas eu também posso fazer ação cromatográfica ou um tiosinato e o ferro 2 prontamente com a ortofenantrolina. Então eu posso diferenciar uma espécie da outra simplesmente optando por reagentes complexantes diferentes. Técnicas volumétricas, eu posso fazer titulações de oxirredução, por exemplo, e identificar uma espécie química específica do meu interesse analítico. Então são aí, a gente tem disponível várias alternativas analíticas para fazer essas determinações. Teoricamente, a gente pode calcular isso também, né? Posso fazer isso na mão através das constantes de equilíbrio e tabelas para vocês, é o Visual Mintec. Né? O Visual Mintec, ele não só mostra para nós os possíveis compostos formados em um ambiente químico, mas a distribuição das espécies nesses ambientes. Isso, então, é bastante importante e interessante a gente ter em mente que existem ferramentas que permitem a gente fazer pelo menos uma menção teórica do que está acontecendo naqueles ambientes. Com esse software, né, do Visual Mintec ou outros de geoquímica que existem por aí, é capaz da gente calcular as espécies químicas inorgânicas, né, presentes em soluções, avaliar a possibilidade de solubilidade ou precipitação desses compostos em função da variação do pH, variação da presença de gases, da mudança de fases de redox, coisas desse tipo. Eu posso investigar qual é a influência da formação de pares redox, né? Então, um elemento que se apresenta oxidado em presença de um agente redutor, por exemplo, será que ele muda, não muda? Né? É possível fazer esse tipo de simulação. Fazer a mudança de composição química com adição de reagentes. Isso é interessante para quando a gente está num ambiente e esse ambiente começa a sofrer a ação, por exemplo, de um ácido ou de uma base. Eu posso fazer estudos de adsorção nas superfícies, então eu tenho lá um determinado grupo funcional que vai interagir com um determinado metal, por exemplo, e dependendo da quantidade, né, desses grupos funcionais,
eu posso estimar a capacidade de adsorção ou de ligação química desses compostos. Né? O Visual Mintec ele possui também um conjunto de dados que está associado ao uso da matéria orgânica, né? Então essas associações também podem ser aplicadas a isso. Então veja que é uma diversidade de aplicações e uso que vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse software e entender um pouquinho mais. Aqui alguns exemplos de aplicação, né? Por exemplo, os fosfatos, eles são muito importantes para o crescimento de várias plantas, vários seres, né? Na parte bioquímica em si. Só que a gente sabe que fosfatos, por exemplo, em presença de ferro e alumínio, têm a tendência a precipitar de forma bastante acelerada, bastante eficiente, e acabam ficando indisponíveis dentro desses sistemas. Então, com o uso do Mintec, por exemplo, a gente pode estimar qual é a quantidade de fosfato disponível quando eu tenho ambientes químicos diferentes, né? Com fósforo, com ferro, com alumínio, como que isso se procede. Posso também, por exemplo, avaliar a toxicidade de cádmio em um ambiente em que eu tenho matéria orgânica ou não tenho matéria orgânica, porque a adsorção, né, desses compostos orgânicos, né, vão influenciar a espécie disponível. E essa espécie química na forma iônica, cádmio 2+, por exemplo, ele é muito mais tóxico que um cádmio que vai estar ligado a uma substância úmica, formando ali um complexo que vai inativar, né, de certa forma, a toxicidade dele. Posso estimar qual o pH de uma solução capaz de dissolver os carbonatos, mudando então, por exemplo, ambientes químicos como águas calcárias ou até mesmo nos estudos marinhos, né, aqueles organismos que são à base de carbonatos, qual tem que ser a alteração do pH, por exemplo, para começar a destruir ou perturbar ambientes como corais, né, e outras coisas assim. Então, existe uma enormidade de aplicações que a gente pode fazer utilizando esses conceitos químicos, das espécies químicas e aqueles softwares de cálculo que a gente pode utilizar. Para fazer análise dessas espécies inorgânicas e de complexos de modo geral, existe N técnicas analíticas possíveis. Em geral, utilizamos técnicas de separação, sejam elas cromatográficas ou eletroforéticas, tá? E aí, a partir dessa separação, nós temos várias técnicas possíveis, né, de uso para identificar, para quantificar. Aí temos as técnicas eletroquímicas, as espectroquímicas, podendo ser CPOS, CPMS, absorção atômica, colorimétrica, seja qual for. E uma estratégia bastante interessante que permite que, às vezes, a gente separe as espécies complexadas, não complexadas, as diferentes espécies inorgânicas, são as reações de derivatização, né, no qual a gente faz uma reação prévia, específica a uma espécie química e que vai permitir que a gente separe essa espécie, que permita que a gente, por exemplo, detecte ele de forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, uma espécie química que é invisível ao detector do cromatógrafo, né? Após uma reação de derivatização, ligando a ele uma fração orgânica, por exemplo, ele passa a ser visível lá no espectro do ultravioleta, e aí eu consigo detectar. Então, são estratégias que podem ser utilizadas para fazer essas análises. Quando a gente está falando de compostos organometálicos, normalmente a gente vai estar associando, então, metais que foram metabolizados por algum tipo de organismo, né? Pode ser uma planta, pode ser um micro-organismo, e esses metais acabam fazendo parte, compondo na sua estrutura molecular, né,
o metal ligado a esses compostos orgânicos. Então, por exemplo, o arsênio é um elemento muito citado na literatura dentro desses compostos organometálicos. Então, por exemplo, a gente tem espécies químicas como arsênio 3, arsênio 5, que são espécies iônicas e têm alta toxicidade, e as espécies metiladas, aquelas que estão ligadas ao composto orgânico, né? Então, o monometil arsênio, os arsenobetaína e vários outros compostos derivados aí de compostos orgânicos em si. O mercúrio também, que é um elemento altamente tóxico, a gente tem essa mesma compreensão, né? O mercúrio inorgânico, que está presente no ambiente na sua forma metálica, e aquelas que estão ligadas à matéria orgânica também, né, na sua forma metilada. Para determinar essas espécies, a gente utiliza técnicas de separação, né, no qual aí é similar às anteriores que a gente tinha visto, cromatografia e técnicas eletroforéticas, e os detectores acabam sendo os mesmos, né, técnicas eletroquímicas, espectroquímicas e estratégias de derivatização. Essas etapas de determinação, quantificação em si, todas elas são posteriores a etapas de preparo de amostra, que no caso envolvem sempre procedimentos de extração, né? Quando a gente está falando de especiação química, nós estamos falando de extrações. Raros são os casos em que a gente consegue fazer a determinação das espécies por decomposição total. Nesse caso, a gente sempre vai estar falando de extrações em que eu vou separar o analito, né, a espécie química de interesse, da matriz dessa amostra, desse ambiente. Tá? Então vamos falar um pouquinho das metodologias utilizadas para análise de especiação. Geralmente, né, então a gente pode dividir em 3 quadrantes. As técnicas de separação, as mais comuns são essas, né, as eletroforéticas, a cromatografia, né? As espécies de detecção para análise, principalmente de metais, nós estamos falando das técnicas espectroscópicas e análise de ativação, ativação neutrônica. Eu posso utilizar também avaliações em que os detectores são voltados a desvendar a estrutura molecular. Então a gente tem os analisadores de massa, né, o MAL de TOF, a ressonância magnética nuclear e outros mais que estão baseados aí na caracterização das estruturas moleculares, né? Então, vejam que quando a gente está falando de especiação, a gente tem que considerar aqueles mesmos aspectos que a gente já falou em aulas anteriores. Qual que vai ser o objetivo da minha análise? É uma análise qualitativa, quantitativa? Eu tenho que determinar isso de forma estrutural? Quando eu estou falando, então, de espécies tóxicas, né? Tem mercúrio livre ou não tem mercúrio livre? Tem arsênio 3 e 5 ou não tem arsênio 3 e 5? Isso pode ser de forma qualitativa. Mas quero determinar, então, a quantidade? Então, já aumento isso para uma análise quantitativa. Será que a espécie de arsênio que eu tenho presente ele está ligado a uma molécula orgânica? É um arsenobetaína? Então, aí sim eu preciso voltar a minha análise química para um foco estrutural. Eu tenho que determinar qual é a composição estrutural dessa minha molécula. Então, quando a gente está falando de preparo, né, de amostras e estamos falando da sequência analítica aqui para análise de especiação, existe toda aquela preocupação de preservação da amostra, né, que são aqueles pré-tratamentos que a gente já comentou em aulas anteriores. Por exemplo, na coleta, na estocagem, o transporte, né, dessa amostra até o laboratório, a preservação dela, a moagem, a homogeneização, porque uma vez
que é uma amostra também, ela vai precisar ser compatível estatisticamente para análise química, e depois o procedimento de preparo propriamente dito, que seria a extração ou pré-concentração, que seria um enriquecimento, né? Nisso tudo, né, a gente tem que considerar todos aqueles fatores que a gente já viu, que é de preservação da amostra, né, manter as características daquele ambiente em que ele foi coletado, então ele tem que ser representativo do total. Então eu tenho que inibir todas essas mudanças que tem ali. E posteriormente, né, durante a etapa de análise química, que daí vai envolver a pós-preparo da amostra, o pós-pré-tratamento, eu também tenho que manter a minha amostra preservada sem que ocorra transformações desse material durante a análise química. Eu tenho que garantir que o ferro 2 é ferro 2 até o fim, né, que ele não vai mudar durante essa composição. Então, vou falar um pouquinho sobre a amostragem, armazenamento e o pré-tratamento dessa amostra quando a gente está falando de análise de especiação. Um destaque bastante grande, né, que deve ser dado é na etapa da amostragem, principalmente quando a gente está falando de espécies que modificam o seu estado de ação. Então, o simples fato da gente expor a amostra ao oxigênio atmosférico pode alterar todas as suas características. Então, é preciso preservar isso de alguma forma, com um ambiente separado ou inerte daquela possível oxidação, ou fazer a adição de algum conservante que não altera as condições do meio. Tem que manter os teores de água, ar, umidade que tem essa amostra, para que ela não mude as questões de solubilidade. A pressão, muitas vezes, tem que ser um parâmetro importante, principalmente quando se está trabalhando com gases, né? Então, imagine você coletar uma amostra a 200 metros de profundidade, né? As condições de pressão e temperatura são totalmente adversas da pressão atmosférica. Então, acaba tendo uma solubilidade, por exemplo, de gases e compostos totalmente diferente do que a gente tem aqui na superfície, tá? O armazenamento, né, tem que considerar sempre aqueles parâmetros que a gente já discutiu, que é a possibilidade de adsorção com os frascos, a possibilidade de o componente, né, a espécie química que eu quero monitorar ser fotodecomposta, né? Será que eu posso congelar essa amostra ou não? Eu posso deixar ela a temperatura ambiente ou não? Esses são parâmetros importantes. E um ponto bastante crítico para essas amostras é a etapa de homogeneização, no qual a gente vai ter que transformar essa amostra heterogênea em uma condição analiticamente viável de análise, que ela seja representativa do total. Então, nesse caso, a gente vai ter que pensar, posso ou não secar? Será que essa secagem ela pode ser por temperatura ou ela tem que ser abaixo da temperatura com liofilização? Eu posso moer ou não posso moer essa minha amostra? Será que a temperatura durante a etapa de moagem vai causar aí algumas transformações? Isso tudo tem que ser considerado. Eu trago para vocês esse trabalho aqui, que é do George Feldman, que é de um grupo da Escócia, onde eles avaliaram o arsênio, as espécies de arsênio em urina, né, em diferentes condições de armazenamento e pré-preparo. Eles pegaram a amostra de urina e doparam ela com algumas espécies de arsênio. Arsênio 3, arsênio 5, o monometil arsênio, dimetil arsênio e o arsênio betaína. Né? Armazenaram isso por 1, 2, 4 e 8 meses em frascos de polietileno em diferentes temperaturas, menos 20, 4 graus e 25 graus. Utilizaram conservantes diferentes agentes, né? O ácido clorídrico,
azida sódica, ácido benzoico, cloreto de benzil trimetilamônio, cloreto de cetilpiridínio. Né? Todos esses conservantes são bastante relatados na literatura aí como agentes de preservação. E depois determinaram tudo isso numa técnica hifenada, né, de separação com ICP-MS. Nos estudos que eles realizaram, o fator tempo não foi relevante, não teve diferença entre os estudos entre 1, 2, 4 e 8 meses. Mas as diferentes condições de armazenamento, né, temperatura principalmente, e os aditivos causaram sim algumas alterações. Então, por exemplo, no caso dos aditivos, de modo geral, né, não variaram entre si, mas a gente percebe que o arsênio 3 tem uma redução no valor em função dos demais. Né? Aqui a recuperação deveria ser todas em 100%, então a gente percebe aqui que o arsênio 3 teve uma redução e algumas espécies aumentaram. Então o que acontece aqui? Ela sai de uma forma e vai para outra. Quando a gente armazena em baixas temperaturas, vejam que independente das espécies químicas, elas se mantêm mais ou menos iguais, similares, né? A temperatura ambiente de 25 graus Celsius, veja aqui que a gente tem um acréscimo do arsênio 3 e a redução das espécies orgânicas. O que isso indica para nós? Que houve uma dissociação, uma quebra dessas espécies orgânicas, reduzindo sua quantidade e liberando o arsênio 3 para o meio reacional em si. O ácido clorídrico, que foi um dos agentes de preservação também, ele reduziu a concentração do arsênio 3 no meio, passando todo o arsênio que saiu de 3 foi para 5 por conta de uma ação redutora aí do processo. Tá? Então vejam que é muito importante a gente conhecer as nossas amostras e o nosso analito para esse tipo de preservação, para esse tipo de controle da análise química. Nesse outro trabalho, eles também avaliaram arsênio, né, em amostras de água para fazer a especiação. Então, eles utilizaram dois tipos de conservantes, né, para as espécies de arsênio 5, arsênio orgânicos, os organometálicos, no qual eles utilizaram inicialmente procedimentos de filtragem e congelamento das amostras para preservação delas, e dois tipos de aditivos, o ácido clorídrico e EDTA. E mantiveram isso tudo em frascos escuros, né, para evitar a fotooxidação que causava mudanças severas desse material. O que eles perceberam? O ponto primordial aí para preservar essas espécies químicas foi a etapa de filtragem e armazenamento a frio. Né? Quando eles filtraram, removeram todos os potenciais compostos de adsorção, compostos, micro-organismos que poderiam alterar esse meio reacional por conta de absorção dos nutrientes e tal, essas espécies se mantiveram preservadas durante o tempo de avaliação. Quanto ao agente conservante, ambos se mostraram adequados. O que os autores relatam que, por exemplo, quando a técnica analítica utilizada para a determinação do arsênio era, por exemplo, geração de hidretos, o melhor agente conservante foi o EDTA, foi o ácido clorídrico, porque ele já adequava a amostra à técnica analítica. Quando a determinação das espécies de arsênio foram por técnicas eletroanalíticas, o melhor conservante foi o EDTA, porque nas técnicas eletroanalíticas pHs muito baixos atrapalham, né? A gente não consegue fazer as determinações adequadas. Então, os autores concluem que, apesar das técnicas funcionarem, é muito importante você saber qual vai ser um instrumento utilizado para fazer a quantificação desses analitos, né? Dessas espécies químicas.
porque é ela que vai definir então como que você vai preservar. Então veja que são várias as decisões necessárias aí da etapa de pré-tratamento para a gente poder fazer uma análise de especiação bem adequada, né, e não ter esse tipo de complicação. Uma etapa que envolve já o preparo de amostras, muitas vezes para essas espécies químicas com diferentes características, é uma etapa de concentração, né? Porque muitas vezes elas se encontram em concentrações muito baixas na amostra e as técnicas têm limitações, né, quanto à quantificação, então eu preciso enriquecer essa minha amostra de alguma forma. Então isso normalmente está associado à etapa de preparo de amostra, no qual eu faço a extração e acabo coletando ou concentrando essa minha espécie de interesse num volume menor ou com um anteparo, um aparato que tem essa capacidade, né? Como resinas, membranas, coisas desse tipo. Tá? Posso também fazer esse enriquecimento através de estratégias de concentração ou separação do tipo líquido-líquido, né, com a variação da polaridade dos solventes. Então, eu utilizo dois líquidos immiscíveis, no qual os compostos orgânicos têm maior afinidade a uma determinada fração, polar ou apolar. Eu posso mudar as características do meio, né, acidificando, alcalinizando, fazendo a precipitação dessas espécies. Posso usar agentes complexantes que permitem, então, a separação desses compostos por cromatografia, por exemplo. Né? E eu posso também utilizar de procedimentos de preparo de amostra térmicos, no qual eu separo essas minhas espécies, por exemplo, por volatilização ou por alguma outra técnica de destilação, por exemplo, e faço, então, o processo. Então, aqui só um exemplo de como seria a extração por solvente, né? Uma separação do tipo líquido-líquido. Aqui é um exemplo clássico da líquido-líquido, onde eu tenho dois líquidos immiscíveis, fazendo então um volume grande, né, de transferência de um composto para o outro. Separo uma dessas frações, né, ou a aquosa ou orgânica, para poder fazer a análise química. Hoje a gente tem diferentes estratégias de extração líquido-líquido, por exemplo, extração em ponto nuvem, extração por congelamento de gotas, todas explorando essa mesma propriedade que seria a diferença de polaridade, né, e afinidade do analito com uma determinada fração. Então eu consigo muitas vezes fazer uma concentração ou uma pré-concentração desse meu elemento químico, dessa minha espécie química em um desses compostos. Muito comumente a gente expõe a nossa amostra a um determinado solvente, separa ele da fração orgânica, evapora esse solvente para poder fazer uma concentração e poder submeter ele a uma análise química. Então, existe várias aí as possibilidades. A derivatização, que eu já citei anteriormente, nada mais é que uma técnica para transformar um composto químico em um outro produto, sendo que esses produtos que ele é transformado têm uma propriedade vantajosa na quantificação. Ou ele torna-se colorido, ou ele ganha uma massa maior, ou ele é identificável agora por um determinado detector que anteriormente não era, né? Um exemplo que eu dei foi daquele adicionar uma estrutura orgânica que passa a ser absorvido pela radiação ultravioleta, né? Então, algumas espécies metálicas são invisíveis à UV. E quando eu faço essa derivatização, eu posso então passar ele a uma espécie visível, podendo ser detectado então pelo cromatógrafo, por exemplo. Tá?
Aqui um outro exemplo é a transformação dos metais em hidretos, no qual eu consigo separar os metais, então, através dessa etapa de derivatização. Tenho outras estratégias de separação, né, que seriam as extrações em fase sólida. Eu pego a minha espécie química de interesse, verifico qual é a afinidade dela com um determinado adsorvente sólido, né, e faço então agora uma etapa de, vamos chamar assim, de filtragem, no qual eu separo então aquilo que me interessa. Né? Eu posso tanto pegar aquilo que fica adsorvido à fase sólida, como reter, né, aquilo que não me interessa na fase sólida e pegar o eluente, pegar aquilo que passa pelo nosso adsorvente, aí, a nossa fase sólida. Então vejo que é uma estratégia bem interessante e tem muitos materiais hoje disponíveis para poder fazer essas etapas. Então aqui ilustrado ao lado só como a gente separaria, né? Então eu tenho uma amostra complexa, cheia de compostos químicos, né? Então eu a partir dessa amostra complexa eu adiciono na fase sólida e eu vou separando pelo uso de diferentes solventes, né? Então com polaridades crescentes, por exemplo, e removendo cada um desses componentes de acordo com o meu interesse, né? Então separando todo aquele material em diferentes frações em si. Tá? Então, essas soluções separadas podem ser levadas às técnicas analíticas aí para determinar. Existem alguns trabalhos também que utilizam fases sólidas que têm especificidade, né? Elas têm características químicas que foram modificadas para que tenha funcionalidade, que ela tenha especificidade a um determinado material ou molécula em si. Então, a partir dessa síntese desse polímero, desse material, a gente consegue, então, separar especificamente um determinado composto. Existe também as microfibras, que permitem a gente fazer essa captura, essa separação em extração de fase sólida. Né? Então essas fibras normalmente têm alta capacidade de adsorção e elas, quando expostas a uma determinada amostra, elas capturam o analito de interesse e essas fibras podem ser adicionadas diretamente no equipamento analítico. Né? Então eu não tenho, por exemplo, diluições, eu não tenho perdas durante esse processo. Então vejam só um exemplo aqui, né, nessa sequência, onde eu tenho a minha amostra contida dentro de um frasco, eu exponho essa minha fibra dissolvente, ela captura, né, entra em equilíbrio com essa solução, captura uma quantidade proporcional à concentração que está aqui. Essa fibra, então, é recolhida e injetada diretamente no cromatógrafo. Por uma desorção térmica ou pode ser a presença de um solvente, o analito que estava presente na amostra é agora transferido proporcionalmente para o cromatógrafo. E aí, pela análise de separação, eu consigo fazer a quantificação das espécies químicas presentes ali. Então, essa fibra, lembrando, ela tem que ser adsorvente, mas ela tem que absorver todas as espécies, né? Então, quando a gente estava falando lá do arsênio, desde as orgânicas até as inorgânicas, tá? É apenas uma forma de separar ela do ambiente. Existem sistemas de extração diferentes, né? Por exemplo, a extração com líquidos pressurizados, onde eu posso remover de forma bastante eficiente compostos orgânicos que estão intimamente ligados a frações orgânicas, mas por conta de alta pressão e muitas vezes, uma solubilização forçada, acabam então sendo disponibilizados. Então, um exemplo aqui de extração com líquidos pressurizados,
no qual a gente tem aqui a possibilidade de fazer análise de pesticidas, né, o policíclico, compostos policíclicos aromáticos, né, dioxinas e outros mais poluentes orgânicos aí amplamente monitorados no meio ambiente. Posso ter extrações assistidas por micro-ondas, né, no qual aqui eu tenho, por exemplo, um sistema Soxhlet, no qual ele pode ser realizado por micro-ondas através de um fluxo de aquecimento. Posso ter sistemas de destilação em frascos fechados também, no qual eu capturo um determinado componente presente na amostra através desse aquecimento. Então eu tenho aqui solventes orgânicos na parte de fora que não interagem com a radiação micro-ondas e aqueço, coloco um tubo dentro dele com a minha amostra, que é aquecido pela radiação micro-ondas. Quando essa solução aquece, ele sai daquele ambiente na forma de vapor e é capturado do lado de fora pelo solvente orgânico, que pode ser analisado posteriormente por uma técnica cromatográfica, por exemplo. Tá? Então, são várias as estratégias que a gente tem. Uma técnica que pode ser utilizada também para fazer esse procedimento de extração, que vai acelerar o contato da amostra com o solvente e vai também proporcionar a desagregação, né, a quebra das estruturas moleculares e facilitando então a liberação dessas espécies químicas, é o uso das ondas ultrassônicas. A gente vai falar um pouquinho sobre ultrassom numa próxima aula, mas é só para dar um aperitivo aqui que existe sim estratégias de separação, preparo de amostra com radiação ultrassônica. Aqui uma estratégia de extração bem específica, que é por fluido supercrítico, que nada mais é que um sistema de separação e extração também por solvente e impressão, só que nesse caso o solvente é o CO2 em um estado supercrítico, né, no qual, por conta de um sistema de pressurização, o aumento de pressão desse CO2, ele se torna um líquido, e esse líquido iônico agora, né, nesse caso que com uma polaridade, consegue remover uma série de compostos químicos, e quando ele é removido, ele chega à temperatura ambiente, o CO2 vai embora, e aí a gente tem a concentração das espécies de interesse que estavam na amostra de uma forma mais concentrada, de uma forma mais eficiente em si. Aqui só para a gente exemplificar e finalizar a nossa aula, é um trabalho onde faz a determinação de variadas espécies organometálicas em amostra de solos e sedimentos. Eu trouxe aqui só para exemplificar o procedimento de preparo de amostra e análise química, só para vocês terem uma ideia de como normalmente é procedido o preparo da amostra para análise de especiação. Então, em geral, né, a gente está falando de etapas de extração que preservam a composição da amostra e do analito. Então, a gente não vai estar utilizando aqui, né, ácidos concentrados, soluções com alta temperatura, porque tudo isso vai degradar a amostra, vai degradar o analito. Então eu tenho que preservar. Então a gente vai sempre ver metodologias que envolvem agentes tratores que têm características ou afinidades químicas com aqueles elementos, né, em condições bastante brandas. Então nesse exemplo, para determinação do trimetil de chumbo, trietil chumbo, dimetil chumbo e dietil chumbo, foi empregado 5 gramas de solo sedimento, 5 ml de água e 10 ml de um tampão fosfato com pH 9. Foi utilizado nessa mistura uma extração líquido-líquido com hexano-benzeno
3 vezes, né, utilizando 5 ml, numa proporção de 1:1, né, do hexano-benzeno, agitado e separado. Essa repetição foi para garantir, aí ter uma questão de partição, para garantir que todo o conteúdo seja transferido, né, uma boa parte desse conteúdo seja transferido. Foi submetido a um procedimento de secagem, nesse caso uma secagem química com sulfato de sódio, e depois uma evaporação dos solventes remanescentes com o fluxo de nitrogênio. Veja aqui que uma preocupação com a preservação da oxidação das amostras. O material concentrado foi determinado então por cromatografia líquida de alta eficiência. Então, dentro dessas espécies, essas foram as recuperações do teste de adição, todos na faixa aí de 80% a 70%. E depois eles fizeram diferentes estratégias de preparo de amostra e análise química para os diferentes elementos químicos. As espécies de arsênio foram determinadas ali por micro-ondas, fizeram derivatizações com geração de hidreto, oxidações com persulfato e também separações por cromatografia gasosa. É cromatografia líquida acoplada à geração de hidreto gasoso. Já as espécies de mercúrio foram feitas ali por uma avaliação do tipo SPME, em fase sólida, separação em fase sólida num headspace. Então vejam que não existe uma única estratégia, às vezes você vai ter que usar uma metodologia analítica para determinar uma única espécie química, então vai ter que fazer todo um preparo de amostra para determinar um único analito, e para poder fazer esse estudo de especiação, ou seja, a diversidade de espécies químicas presentes nessas amostras. Então, o nosso intuito dessa aula é simplesmente mostrar para vocês que existe uma enormidade de técnicas empregadas aí para fazer a quantificação e 2 enormidades de técnicas de extração, que são utilizadas aí para fazer essa caracterização. Muitas vezes você vai ter que ter um agente de extração para cada uma das espécies químicas que você quer. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até mais.